Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula com o tema Geografia e os seus 5 conceitos principais. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre a questão do conceito de espaço geográfico e do conceito de paisagem, e nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de lugar, o conceito de região e também o conceito de território, que formam justamente os 5 conceitos principais da geografia. Primeiro nós temos o conceito de lugar. O conceito de lugar ele está diretamente associado ao espaço de convívio do ser humano. Ele vem significar, por exemplo, uma fração de espaço geográfico em que as relações pessoais e os vínculos afetivos ocorrem pelos seres humanos. E esses vínculos e esses sentimentos são projetados em determinado lugar. Então, esse vem ser basicamente o conceito de lugar. Mas também é possível ressaltar que esse conceito de lugar ele vem ser justamente esse espaço, uma fração do espaço geográfico onde se desenvolvem essas relações e é onde também há o convívio do ser humano e principalmente é uma parte do espaço geográfico que o ser humano vai ter uma direta interação, onde ele vai agir e essa ação vai ser diretamente percebida. Então, nesse sentido, de acordo com aquilo que eu falei anteriormente, lugar pode ser considerado a nossa casa, a nossa rua, a nossa escola, pode ser também a casa de um amigo, qualquer lugar que você tenha um vínculo afetivo, que você tenha uma interação, isso é considerado lugar. É importante perceber que no lugar, por exemplo, quando a gente muda de casa, quando a gente muda de rua, de escola, de bairro, até de cidade, a gente sai de um lugar que nós tínhamos um vínculo, que nós tínhamos um afeto, e a gente passa para outro lugar. Então, a partir desse momento que a gente se muda, nós vamos passar a ter novas interações, a ter novos afetos, a conhecer novas pessoas. A gente vai passar por uma fase de adaptação até que a gente esteja totalmente adaptado a esse lugar. Então, justamente, o lugar vai ter esse papel de afeto, vai ter um papel de vínculo com o ser humano. Por isso que ele está diretamente ligado. Talvez seja o conceito da geografia que mais esteja ligado ao ser humano em si, às pessoas. Quando a gente se fala de lugar, você pode pensar em, por exemplo, em praças, em escola, igrejas, qualquer tipo de lugar que esteja ligado com a ação humana, que o ser humano, que as pessoas estejam usufruindo daquele lugar, que eles tenham uma relação com aquele lugar, então naquele lugar que eles tenham uma interação em que a vivência deles estejam ligadas àquilo, isso vai ser justamente a questão do lugar. Então, como eu mencionei antes, o lugar é justamente esse conceito que vai estar mais próximo do ser humano. E esse conceito de lugar para a geografia, ele está também inteiramente ligado à questão da identidade e cultura. Por exemplo, a identidade dos lugares se refere ao conjunto de características próprias que os diferenciam dos demais. O lugar, ele vai englobar o espaço construído pelos indivíduos e grupos humanos e o espaço que faz parte do cotidiano de uma sociedade. O lugar, ele geralmente, ele reflete os indivíduos que nele habitam. Então, através desse lugar, ele vai ser um reflexo de como é a dinâmica daquela sociedade, ele vai ser refletido nas questões da identidade cultural de cada grupo e evidenciando também o caráter dessa população, de acordo com seus lugares. Então, como o lugar vai refletir o tipo de sociedade que vive, como ele vai mostrar como são as características dessa população, então ele vai estar literalmente ligado à cultura daquela sociedade. Ele vai ser uma forma de espelho de como a sociedade, determinada sociedade, lida com as questões, por exemplo, do meio ambiente. Como é a interação dessa sociedade com o meio ambiente. Então, basicamente, esse é o conceito de lugar. E nós temos também o conceito de região, que na geografia, região vem ser justamente uma área da superfície terrestre que apresenta características parecidas. Pode ser características naturais, como geomorfologia, clima e vegetação. Também pode ser características sociais, como questões de políticas, questões culturais, econômicas e também sociais. E, por fim, você vai poder delimitar essas questões e lugares que têm essas características parecidas, você vai poder reuni-las em um só grupo. Então, essa região geográfica ela pode ser delimitada em questões de cidades, questões de
país ou também de qualquer outra parte do território que possuem características comuns. Então, dessa forma, você vai estar dividindo espaços em determinados critérios que você vai definir e daí você vai formá-las e agrupá-las. Daí você vai ter esse conceito de região, que é justamente essa questão de unificação. Você vai separar coisas que têm características semelhantes e vai colocá-la em um grupo só. E para você também entender melhor esse conceito de região, nós temos, por exemplo, a separação do Brasil em regiões. O Brasil, por exemplo, tem 5 regiões, que é separado justamente pelo IBGE, que é o órgão brasileiro que é responsável por essa questão de regionalização. Então, ele chegou e regionalizou o Brasil em 5 regiões diferentes, baseadas principalmente em questões naturais e físicas, como a questão do clima, questão de relevo e também de vegetação, e também questões econômicas. E de acordo com essa regionalização que o IBGE fez, o Brasil, como mencionei, possui 5 regiões que são elas: o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E eu vou também apresentar para vocês algumas características de cada dessas regiões e suas similaridades. Nós temos a região Norte, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E essa região Norte, ela abrange 7 estados que correspondem a um pouco mais de 45% do território brasileiro. E segundo o IBGE, ela tem a população de 18.182.253 habitantes. A economia dessa região vai se basear principalmente em atividades primárias como o extrativismo mineral e vegetal, a agricultura e pecuária e também atividades no setor secundário nas indústrias, principalmente lá em Manaus, lá no estado do Amazonas. E entre os aspectos naturais dessa região norte, entra a questão que nessa região vai se encontrar principalmente a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica, bem também como a maior bacia hidrográfica do mundo. E vale ressaltar também que o clima dessa região que predomina é justamente o clima equatorial úmido, que tem regime de chuva bem definido, que geralmente é um período seco e um período chuvoso, e também tem uma umidade bastante elevada de ar nessa região norte. Nós temos a região nordeste, que é composta pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E essa região nordeste, ela abrange 9 estados e corresponde a quase 18% do território brasileiro. O nordeste tem uma população de cerca de 56.560.081 habitantes, sendo a segunda região mais populosa de todo o Brasil. E em questões de economia no nordeste, ela é pautada principalmente no turismo e atividades que são preponderantes, justamente é a questão do turismo nessa região, e também tem as questões de extrativismo e agropecuária, que tem sido algo bem recorrente aqui no Maranhão. E nos aspectos naturais dessa região, ele compreende principalmente os biomas da Caatinga, da Mata Atlântica e também algumas faixas de transições do Cerrado, principalmente aqui no estado do Maranhão, que tem bastante domínio do Cerrado. O clima predominante nessa região é o clima semiárido, mas também tem algumas áreas de transições, que pode ser o clima equatorial úmido. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos uma grande área desse clima equatorial e também do clima tropical. E boa parte dessa região do Nordeste, ela sofre muito com a falta de chuva, e é justamente um dos principais obstáculos que impedem o desenvolvimento dessa região aqui. Nós temos o Centro-Oeste, que é composto pelos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E essa região Centro-Oeste, ela abrange 3 estados. Como mencionei, quais são os estados? E esses estados, eles correspondem a cerca de 19% de todo o território do Brasil. A população varia entre basicamente 16 milhões de habitantes. A economia dessa região, ela se baseia principalmente na agricultura e na pecuária, sendo responsáveis por produtos que estão à frente na exportação do país, como a soja. E também no centro-oeste do Brasil, há uma intensa prática do extrativismo mineral e também tem a maior reserva de nióbio do mundo, ali nessa região centro-oeste do Brasil. E entre os aspectos naturais, essa região vai abranger o Planalto Central e também uma área ali dos aquíferos, como o aquífero Guarani,
que é o maior reservatório de água do mundo, água doce no caso. E também o clima predominante nessa região é justamente o clima tropical sazonal, que possui duas estações bem definidas, o inverno seco e verão chuvoso, e predominam também na região os biomas cerrado e pantanal. Nós temos a região sudeste, que ela é composta pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E essa região ela abrange 4 estados, que são os estados que eu mencionei anteriormente, e essa área corresponde a aproximadamente 1/10 do território nacional, uma pequena parcela do território nacional. Mas o Sudeste ele possui a maior densidade demográfica do país, isso porque também é a região mais populosa, porque possui 87.711.946 habitantes, de acordo com o IBGE. Em relação à economia, essa região ela possui o maior produto interno bruto brasileiro, que corresponde a 55,2% de todo o PIB nacional, e a economia ela vai se basear principalmente no setor industrial, financeiro e comercial, mas com destaque para as indústrias de automobilísticas, como também as siderúrgicas e as petrolíferas, e também ela possui bastante influência, uma certa potência em questão de turismo, que também é muito representativo, principalmente ali no estado do Rio de Janeiro, que por ano atrai milhões de turistas, principalmente no período de carnaval e também no final do ano. E entre os aspectos naturais dessa região, há a predominância dos planaltos nessa região. Os climas predominantes são justamente o clima tropical e o tropical de altitude, e também eles abrangem o bioma da Mata Atlântica e há algumas faixas de transições com o Cerrado e com a Caatinga. E por fim, nós temos a região sul, aqui no Brasil, que ela é composta pelos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A região sul ela vai abranger 3 estados e ela também apresenta umas diferenças enormes em relação às demais regiões do país. Isso se dá principalmente pelo fato de o sul ter sido colonizado por imigrantes alemães e italianos, e também em relação à população, ela possui cerca de 29.016.114 habitantes e é a região que apresenta os melhores indicadores sociais de todo o país. Em relação à economia, nessa região vai se basear principalmente no extrativismo vegetal, que é realizado ali naquela região das matas da araucárias, e também no setor da agropecuária, com a criação de suínos e também a produção de uva. E essa região ela possui o segundo maior PIB nacional. Em relação aos seus aspectos naturais, devido à sua localização, que fica abaixo ali da zona tropical, essa região ela apresenta estações bem definidas. Tanto o inverno, que apresentam baixas temperaturas, em decorrência das geadas, pode ocorrer até geadas no período de inverno, e também a chuva é bem distribuída durante todo o ano. E por fim, nós temos o conceito de território na geografia. Esse conceito ele vai abarcar qualquer espaço definido e delimitado em relações de poder. Por exemplo, ele é, portanto, uma área que é apropriada para a produção do espaço geográfico, onde existe uma hierarquia. E para você entender melhor essa questão do território, de como entender melhor esse conceito de território, eu vou dizer para você, por exemplo, essa questão de território, que ela está inteiramente ligada à questão de poder, é justamente aquilo que você tem domínio. Por exemplo, se você tem um quintal, se você tem um terreno, então aquilo ali está sob o seu domínio. Então aquilo ali é o seu território. Então você tem domínio, você tem poder sobre aquele território, então provavelmente você vai ter o controle sobre aquilo, não permitindo, por exemplo, que outras pessoas se apropriem dele. E também essa relação de poder, essa relação do território, do conceito de território, ele vai se aplicar também à questão de países, por exemplo. Um exemplo clássico que você pode entender essa relação de poder é justamente atualmente está tendo essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então esse conceito de território você vai poder utilizar para entender melhor como se deu esse processo de guerra entre esses dois países. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre a geografia e os seus 5 principais conceitos. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. E até a próxima aula.